Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda, sou aluna tutoriada do Propet. Hoje está mais um encontro do nosso grupo de estudo. Vamos falar sobre criação animal, sobre os impactos ambientais, né? E se é uma negligência ou se é uma inerência. Já eu vou apresentar o facilitador. Vou começar apresentando rapidamente o Propet, já que tem bastante pessoas novas aqui. Que é um programa custeado pela UF, né? Assim como é o MEC, do PET, esse ProPET é pela UF, da Prograde, que fomenta a criação de grupos de educação tutorial para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Visando aumentar a quantidade e a qualidade de cidadãos formados que estejam preparados ética e tecnicamente para os desafios da sociedade, ampliando a produção científica por meio da pesquisa e da extensão. Então, nós somos o ProPet Sustentabilidade e Medicina Veterinária, do Laboratório de Sociovet, Sociedade de Medicina Veterinária. Bom, vou apresentar o facilitador de hoje, que é Luan Veiga. Ele possui graduação em bacharelado em agroecologia pela Instituição Federal do Sudeste de Minas Gerais, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Agrosistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, ministra cursos sobre elaboração e implantação de projetos de manejo racional de pastagem, plano forrageiro, silvopastoril e introdução do conceito de piquete de ramoneio. Ele tem experiência na área da agroecologia, com ênfase na criação animal agroecológica e produção de grãos agroecológicos, atuando com foco em produção de leite orgânico, produção de milho orgânico, produção de carne orgânica. Atualmente também é consultor nas áreas em foco. Então, eu passo a palavra agora para ele e boa palestra a todos. Bom, muito boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença. Eu sou o Luan Veiga e aqui a gente segue algumas recomendações para que esses espaços remotos funcionem com fluidez. Primeiro, pessoal, a gente pede que mantenham seus microfones desligados enquanto não forem falar, lógico. Eu sempre gosto de fazer, quando presenciais, né, os espaços, uma conversa um pouco mais fluida, né, de bate e volta, mas, né, em virtude desse método que nos restringe, a gente vai ter que fazer esse molde mesmo de palestra, né, e depois abrir para pergunta. Eu vou pedir também, por algumas pessoas, às vezes, não estarem com internet com uma potência muito adequada, que enquanto a gente não for falar, também deixemos nossas câmeras desativadas. Bom, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz, só para facilitar a conversa e ficar um pouco mais didático. Agora que eu compartilhei a apresentação, eu não enxergo vocês, então vou pedir para que alguém confirme para mim se a apresentação está sendo transmitida. Está aparecendo sim, Luan. Tá? Bom, esse conjunto de instituições que aparecem aqui são o marco dessa nossa parceria de hoje. Eu estou representando o CARU, o Grupo de Criação Agroecológica de Ruminantes, do Instituto Federal do Sudeste de Rio Pomba. Eu represento a J-Agro, uma empresa de consultoria agropecuária, da onde eu sou consultor em produção de leite orgânico. E nós estamos no espaço do ProPet, Sustentabilidade e Medicina Veterinária, da Universidade Federal Fluminense. Bom, como algumas leituras básicas para quem quiser se aprofundar no tema que a gente vai discutir hoje, eu tenho como recomendação esses 4 livros. De uma forma um pouco mais ampla, se alguém quiser saber sobre agroecologia, né, qual que é a proposta da agroecologia para o Estado-nação Brasil, eu recomendo que leia Um Testamento Agrícola, que é um livro que traz a base da produção agroecológica, da produção de produtos orgânicos, e A Dialética da Agroecologia, que é mais um recorte da atualidade, né? Qual seria a proposta, né, daqueles que defendem a agroecologia para o Brasil, para o mundo, né? Uma contribuição para o mundo com alimentos sem veneno. Então, trata bastante da questão, especialmente da escala, produção agroecológica em larga escala. Ficar discutindo só
a convivência com o agronegócio não nos leva a propor um projeto diferente de matriz tecnológica de alimentos e matéria-prima. Por outro lado, se quiser entrar especificamente no tema da criação de ruminantes, temos o livro clássico do André Voisin, de 1943, Produtividade do Pasto, e um refinamento desse livro, que é o livro do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, Pastoreio Racional Voisin, Tecnologia Agroecológica para o Terceiro Milênio. Esse é um pouco mais refinado e diz um pouco sobre como implantar projetos de pastoreio racional Voisin, enquanto que o primeiro, do Voisin, são mais as bases fundamentais da teoria que nos leva a pensar o manejo agroecológico de pastagens. A conversa de hoje, pessoal, ela está intitulada como Criação de Bovinos e a Questão Ambiental, Inerência ou Negligência. Está apresentada por mim, que já foi apresentado pela Fernanda, e hoje eu estou aqui no frio de Lavras, estamos em agosto de 2021. Se vocês repararem, o desenho de fundo da apresentação, dessa capa da apresentação, é a pata de um bovino em meio a um deserto, né, emanando vegetais. Né? É um símbolo do que nós vamos tratar hoje nessa conversa. Ao invés de relacionar os bovinos à desertificação, nós vamos conversar sobre como que esses bovinos podem ir de encontro à desertificação e contribuir para a revegetação do nosso planeta. Basicamente, a nossa apresentação, a nossa conversa vai estar estruturada da seguinte forma. Primeiro, uma introdução à questão. Né? Segundo, o estabelecimento de algumas relações ecológicas do ecossistema pastoril. Depois eu vou falar um pouco sobre os grandes contribuintes aos agroecossistemas pastoris e algumas considerações finais para então a gente poder fazer uma conversa de fato. Bom, primeiro início, pessoal, eu venho aqui falar sobre as contradições e especialmente sobre a campanha que vem sendo feita contra os ruminantes, como se eles fossem os administradores do planeta que são quem realmente estão nos levando à degradação ambiental. Muitas vezes, quando o pessoal se mete a criticar a criação de bovinos, vêm respaldados por documentos oficiais da FAO. Sim, nós aqui vamos falar um pouco sobre o quanto esses documentos da FAO não estão bem contextualizados, não fazem uma análise com bons critérios científicos da questão da bovinocultura. Aqui estão alguns dos arquivos que vocês podem encontrar na internet que desembocaram boa parte das críticas, né, dessa grande campanha anti-criação de ruminantes que é feita hoje. Especialmente o senso comum das grandes cidades, dos centros urbanos, vê com muitos maus olhos a criação de ruminantes, e esses documentos da FAO, eles são, se não a origem, a sistematização dessa campanha anti-ruminantes. E eu aqui me atrevo a falar que eles são parte, na verdade, de um grande projeto de lobby da indústria da soja. Inclusive, esse último documento, Grazing Confused, ele faz uma ampla defesa de que os animais deveriam ser criados em confinamento e alimentados com silagem de milho e soja, e não a pasto, como se isso fosse melhor para a questão ambiental do que manejar bovinos a pasto. Como se cultivar soja e milho do modo convencional, com a aplicação de Roundup, com a aplicação de agrotóxico, com dessecamento dessas culturas para colheita, pudesse ser melhor do que o pior das formas de manejo extensivo dos bovinos. Por pior que seja a criação de bovinos de forma extensiva em pastagens hoje no Brasil e no mundo, nenhuma delas contamina o aquífero Guarani, coisa que o cultivo de soja e milho fazem. Bom, um breve levantamento de dados para a gente saber sobre o que a gente está falando, né? Hoje no Brasil, a relevância da criação de bovinos ela é muito ampla, tem um peso muito forte e está enraizada na nossa sociedade. São cerca de
15 milhões de cabeças no Brasil. Só 2,8% dessas está confinada, né? Nós temos uma taxa de lotação baixíssima, chega a, no máximo, 1,2 cabeças por hectare. E isso porque boa parte dos bovinos hoje estão localizados na região norte do Brasil, porque se for contabilizar a taxa de lotação na região sudeste, tem uma seca que varia entre 3 e 5 meses todo ano, essa taxa de lotação não chega a 0,8 cabeças por hectare, o que é uma taxa de lotação muito baixa, as pastagens são muito subaproveitadas pelo mau manejo que é feito nelas. Para você ter uma ideia, no projeto de pastoreio racional Voisin, a partir do 5º ano, com segurança na região sudeste, a gente atinge 3 cabeças por hectare. E uma coisa que faz cair por terra, na minha opinião, os argumentos que são contrários à criação de ruminantes, especialmente de bovinos, é que eles estão presentes em 5.531 dos 5.571 municípios do Brasil. Então é algo muito longe da realidade você falar em extinção da criação de bovinos. Normalmente, esse discurso está acompanhado da negação, e não de uma proposta de transformação. Os bovinos estão aí, estão por quase todo o território nacional, então nós temos que saber como lidar com eles, e não simplesmente negar que eles existem, ou que eles venham a existir. Aqui um pouco do impacto econômico, né? O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina no mundo, né, o maior exportador. Isso, com certeza, né, critiquemos ou não o sistema em que nós estamos inseridos, tem uma relevância prática para a nossa economia. Um pouco da distribuição, né, os estados de tom mais escuro são aqueles que têm maior quantidade de bovinos criados. E a relevância social, dessa vez, né? Os bovinos de corte, né? O boi criado para carne, está presente em quase 50% dos estabelecimentos familiares rurais, né? Então, aqui a gente pode discutir um pouco da relevância que a proteína que o bovino fornece tem para a segurança alimentar, ou seja, para que não exista fome ou que a fome esteja atenuada, né, nas propriedades dominadas pelos camponeses no Brasil. Então, qual que é a relevância desses animais para a composição da dieta, né, dos alimentos que vão para a mesa dessas famílias camponesas? Simplesmente metade delas cria bovino de corte. E, com certeza, não são essas famílias que exportam a carne para fora. Essas famílias, em sua maior parte, criam esses bovinos especialmente para sua própria dieta, e o que sobra eles vendem. Não que isso seja ideal, né, mas mostra a relevância que essa espécie tem para a segurança alimentar das famílias que ocupam o campo brasileiro. E, para além dessas famílias, né, nós temos 7 milhões de empregos na cadeia de carne bovina. Aqui também podemos questionar, né, na mão de quem estão essas empresas e a concentração dos frigoríficos e das distribuidoras, etc. Mas, de fato, existem 7 milhões de empregos na cadeia da carne bovina. A gente vai simplesmente extinguir essa cadeia da carne e esses 7 milhões de empregos, esses 7 milhões de pais e mães que trabalham nessa cadeia vão para onde? É uma coisa que é importante se refletir, né? O impacto indireto que a cadeia da carne tem. Tratando do leite bovino, né, o Brasil também tem um destaque, também é muito importante para a nossa economia. E, se vocês forem reparar, boa parte, né, dos países que são considerados como desenvolvidos, né, tem como prioridade econômica a cadeia do leite, especialmente porque o leite é a matéria-prima que possui o maior número de derivados. Para cada derivado do leite, você precisa de uma máquina diferente, de um funcionário diferente, de um refrigerador ou não. Então, o leite é um elemento na economia, um elemento na sociedade de suma importância, né? Ele faz girar, ele emprega. Então, tratar o leite como simplesmente mais um alimento é um erro que muitos cometem.
podemos aqui também discutir a qualidade do leite que é produzido hoje no Brasil, especialmente com resíduos de medicamentos veterinários que são encontrados, né? Mas, novamente, seria algo muito fora do chão, né, fora da realidade, a gente simplesmente querer extinguir ou negar a produção de leite. Nós temos que saber como lidar com ela. Em relação ao leite, o impacto social é ainda maior, né? Apesar da questão do leite e da carne em muitos dos estabelecimentos familiares no Brasil estarem intrinsecamente relacionados, porque boa parte dos camponeses que tiram leite também criam os machos para o seu próprio consumo, né? Mas para a agricultura familiar, né, que ocupa 80 milhões de hectares no Brasil, 45% desses são pastagens. Então, quase metade da área que a agricultura familiar, que o campesinato ocupa no Brasil, são destinados à pastagem. Então, antes de criticar o pasto, a gente tem que pensar duas vezes, né? Se a gente fosse transformar todo o pasto em floresta, imagina só para onde queriam essas famílias, né? Provavelmente para as favelas e encheriam as grandes cidades, como estão hoje, ainda mais, né? Totalizando 36 milhões de hectares. Então, são pastagens na mão do campesinato brasileiro, 36 milhões de hectares. E 80% dos estabelecimentos produtores de leite no Brasil estão na mão da agricultura familiar. Então, aqui eu faço até uma outra reflexão, peço que faça uma outra reflexão, que se a campanha de boicote, né, de produtos de origem animal funcionar de hoje para amanhã, né, para onde vão essas famílias? O que elas vão viver? Então, tratar o leite como o leite e a carne, também pelo seu viés do impacto social, da responsabilidade social desses consumidores que compram leite, que compram a carne. Bom, no total, né, a análise de pasto no Brasil são 170 milhões de hectares. Um dado que é pouco discutido é que 36% desses 170 milhões são pastagens nativas distribuídas em todos os biomas. E eu destaco todos porque, sim, na Mata Atlântica nós temos pastagens nativas. Na Amazônia nós temos pastagens nativas. Isso representa, né, em pasto, né, nós temos 20% da superfície nacional. Então, novamente, não há como negar a pastagem. Nós temos que saber como lidar com ela. Agora, existem críticas que realmente são palpáveis, né? Elas são reais. Desses, né, 170 milhões de hectares, 70% são pastagens degradadas. E os 5 estados mais desmatadores são também os 5 com maior rebanho bovino. E aqui a gente pode tentar fazer uma correlação. Bom, se os 5 estados mais desmatadores são os 5 com maior rebanho bovino, então a culpa do desmatamento é do bovino. A gente pode aceitar esse tipo de correlação, né, de pessoas ou ingênuas ou mal intencionadas. Normalmente elas vêm dos dois lados, né? As mal intencionadas estão visando principalmente, né, essa campanha é feita principalmente por aqueles que investem nos produtos que mimetizam os produtos de origem animal, então os extratos de plantas e as, digamos assim, carnes artificiais, né, que não são carnes. Existe uma relação muito forte entre aqueles que investem nesse nicho de mercado e aqueles que bancam a campanha que relaciona o bovino com desmatamento. E algumas pessoas bem intencionadas, mas um pouco ingênuas, seguem esse caminho, seguem essa linha de raciocínio, sem refletir um pouco mais a fundo, né, de que, na verdade, estão criando um nicho de mercado. Não estão querendo transformar o ambiente, adequar o ambiente, ou transformar o país em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, ou levar uma qualidade de vida melhor para a humanidade. Não. Eles simplesmente querem vender mais extrato de soja, vender mais extrato de amêndoa, mais extrato de coco, enquanto você consome esses produtos achando que está fazendo bem para a humanidade. E aí a gente chega
nessa reflexão, que é a reflexão central da nossa conversa, que é sobre a pergunta do título, né? Então, pessoal, a questão da bovinocultura ser degradadora do ambiente, né, é uma inerência, ou seja, só há como criar bovinos desmatando, só há como criar bovinos prejudicando o meio ambiente, prejudicando nossas terras, nossas águas, etc. Ou isso é uma negligência humana, né? Com toda certeza, a grande campanha que o lobby da soja faz vai falar que isso é inerente ao bovino. Por isso, nós temos que trancafiar esses animais num galpão e deixar eles sem se mexer, só comendo soja e milho. Enquanto que a nossa abordagem é a abordagem da negligência humana. Ok. Então, a gente fala que os bovinos são importantes, a gente fala que eles, hoje, como são criados, realmente degradam o ambiente, mas fica faltando a proposta, né? Criticar é muito fácil, né? Qual que é a proposta que nós temos para solucionar, né? Não podemos simplesmente extinguir a criação de bovinos, mas nós temos que apontar uma solução, porque realmente, do jeito que está, não dá para continuar. Aliás, dá, mas por pouco tempo. A solução apontada, né, pelo nosso grupo, por mim, pela linha da qual faço parte, é a criação agroecológica de ruminantes. Ok. De que forma, pessoal, que se fundamenta, que se origina uma técnica de produção agroecológica, uma tecnologia agroecológica? Eu gosto de usar bastante para ficar bem fácil de entender, mesmo para quem não é da área, para que a gente possa fazer uma conversa mais ampla com outros setores da sociedade, o exemplo do tomate, né? Não tem nada a ver com ruminante, né? O tomate, ele é uma espécie da família das solanáceas, né? O centro de origem das solanáceas, assim como o tomate, a pimenta, o pimentão, a batata inglesa, mas que é andina, né? E ela é andina porque o centro de origem dessas famílias são os Andes, ok? Então, um dos venenos mais utilizados pela agricultura convencional quando vão cultivar tomate é o fungicida. Por que o fungicida? Porque da região de onde é originário o tomate, de onde é o centro de origem do tomate, nós temos um clima frio e seco, especialmente seco. Então, se você plantar tomate na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, você precisa usar fungicida, porque é uma região muito úmida, muito calor. Isso é não respeitar a ecologia dessa espécie. Ela evoluiu bilhões de anos em um ambiente, a gente tira ela desse ambiente, transforma totalmente o ambiente dela, para que ela possa produzir alguma coisa, a gente artificializa com um fungicida a sua criação. Então, onde que seria bom de cultivar o tomate? Seria bom cultivar o tomate no Cerrado brasileiro, no Nordeste brasileiro, lugares secos, né? E durante o período seco do ano, lógico, né? Respeitando, assim, a sua ecologia, respeitando, assim, o histórico evolutivo dessa espécie. Isso é uma formação, é a origem do cultivo agroecológico do tomate. Então, você olha para onde ele evoluiu, seu centro de origem, e estuda as relações ecológicas que aquela espécie teve antes da domesticação e extrai o que é de interessante para você começar a cultivar o tomate. Agora vamos voltar para os ruminantes. Como se dá, então, a origem, né, os fundamentos das técnicas de criação agroecológica de ruminantes? Se dá no aprendizado com o ambiente natural. Não se trata de voltar ao passado, mas de estudar a fundo o passado para que nós possamos aproveitar os ensinamentos do histórico evolutivo da espécie em questão, nesse caso estamos tratando dos bovinos, retirar esses elementos essenciais da sua criação, que tornava o ambiente natural sustentável,
sistematizar, né, testar cientificamente e assim levar para larga escala para alimentar a humanidade. É dessa forma que surge, né, a criação agroecológica de ruminantes, estudando o ecossistema pastoril. Bom, um breve histórico, né, de como que surge, né, e da importância dessa família dos bovídeos, né? Eles surgiram aí na virada do Oligoceno para o Mioceno. O Mioceno, ele é um dos períodos conhecidos como a Idade das Ervas. Foi nesse momento em que as gramíneas tiveram uma ampla disseminação pelo mundo, né? Grandes pastagens se formaram, porque o marco geográfico, né, e climatológico que faz essa virada do Oligoceno para o Mioceno é justamente o aumento da temperatura e uma restrição na concentração de gás carbônico na atmosfera. Nesse momento, grandes extensões de floresta foram dando espaço para grandes pastagens. Detalhe, o ser humano não existia, tá, pessoal? O ser humano data de 300 a 500 mil anos só. Então, essa virada do Oligoceno para o Mioceno, essas mudanças da concentração de gás carbônico e aumento de temperatura favoreceram em muito a disseminação das gramíneas, especialmente, né, que são as plantas que mais compõem os pastos até hoje. Estima-se que pelo menos 15% que só existiam 15% das pastagens naturais antes do Oligoceno, né? Então, é um avanço aí de 85% em áreas que hoje totalizam 20% da superfície nacional, em áreas de pastagens nativas, né? Nacional, não, internacional, né? O mundo inteiro ele tem 20% da sua superfície terrestre em pastagens nativas. Então, o Mioceno, por ser conhecido como o período, né, a idade das ervas, por essa ampla reprodução, ampla disseminação da pastagem, também deu origem ao surgimento dos bovídeos, né, que é mais do que os bovinos. Por quê? Porque o antecessor desses animais antes habitava as florestas. Eram animais menores, viviam de forma isolada, se encontravam pouco. Quando ocorre essa virada de temperatura, com aumento do gás carbônico na atmosfera, com redução do gás carbônico na atmosfera, e amplas extensões de terra se transformam de floresta para pasto, há aí um nicho ecológico disponível que ainda não tinha a totalidade de relações supridas, né, encaixadas no sistema. Então, uma parte desses seres, né, restritos pelo espaço que antes era floresta e agora é pasto, migram para o pasto, né, e assim começa a história da família dos bovídeos. E hoje e se tornam o que são hoje animais enormes, com uma capacidade de gestão de fibra absurda. Isso data de 23 milhões de anos. Então, a família dos bovídeos tem 23 milhões de anos, né? E nós queremos, em 5 anos de faculdade, falar que eles têm que entrar para um galpão comer soja e milho, quando eles têm 23 milhões de anos comendo pasto. Bom, aqui nós temos um pouco de como se distribuem, né? Não estão todos os bovídeos aqui, nem nada, mas esses são animais que têm uma origem comum muito próxima, né? São animais que são todos herbívoros, né? Todos ruminantes, e se diferem em algumas características, né? Quais são as características que nós podemos olhar para esse quadro, né, e retirar para aprender com elas, né? É que, especialmente, a vaca tem o seu rumen, né? Tanto a vaca quanto o aurochs, que seria o bovino que foi domesticado por nós, né, que veio a ser o que é a vaca hoje, a ovelha e alguns outros, tem o rumen mais desenvolvido, né? E a linha de baixo, que diz 0, 6, 12, 18 e 24, se refere ao comportamento de pastoreio desses animais. Então, eles têm picos de pastoreio com um consumo ávido e concentrado durante o dia. Na linha de cima, a gente pode ver que eles diferenciam os animais em 3 colunas,
pela seleção dos vegetais. Então, quanto mais à esquerda, mais esses animais comem e menos fibroso é esse material. Eles selecionam mais as dicotiledôneas, plantas menos fibrosas. Quanto mais à direita, maior a capacidade de gestão de fibra. E isso é o que torna os bovinos, em especial, animais tão especiais. Eles transformam a palhada, né, o pasto, a fibra, um alimento bruto, em carne, leite, couro, lã. Bom, se nós estamos falando, então, de que a gente tem que aprender com os ecossistemas, especialmente com o ecossistema pastoril, para que nós formulemos o nosso agroecossistema pastoril, para que nós desenhemos o nosso agroecossistema pastoril, nós temos que olhar para as interações ecológicas essenciais que existem nesses ecossistemas pastoris e que são elas, né, que tornam esses ecossistemas sustentáveis. Tem pastagens que datam de 20 milhões de anos. Quer discutir sustentabilidade, conversa com elas. Né? Bom, olhando para esses ecossistemas, a gente pode tirar pelo menos 4 elementos essenciais, são muitos outros, mas só para fim didático, né? Que seria a desfoliação periódica, então o fato dos animais ora estarem pastando num local e ora estarem pastando em outro, então é periódica, ela não é constante, ok? A migração, sim, é constante. Né? Os animais, quando acabam o alimento de um lugar, muitas vezes movidos por um predador, migram para outro espaço em busca de pasto e fugindo do predador. O comportamento gregário, esse comportamento, ele não existia quando o antecedente do bovino habitava a floresta. Inclusive, alguns bovídeos, como o alce, né? Ele, quando está na floresta, ele apresenta um comportamento solitário. Quando ele vai para a pastagem, ele tem comportamento gregário. Por que isso? Porque no pasto, esses animais que são animais grandes, que chamam a atenção, eles são facilmente visualizados por predadores. E o comportamento gregário, ele é um comportamento exclusivo de presas. A presa, ela tende a se agrupar, né, para melhor se defender dos predadores. E esse comportamento gregário resulta na concentração da bosta e da urina, que é o que fecha o ciclo, né, desse ecossistema pastoril, adubando as áreas de pastagem que antes foram consumidas. Então, só para a gente ter uma visão um pouco, né, didática, lúdica, eu peguei essa imagem, foi a melhor imagem que eu achei, que pudesse representar essas interações ecológicas essenciais. Essa é uma foto do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, uma manada de bisões. E aqui a gente vai destacar a desfoliação periódica, a migração constante, o comportamento gregário e a concentração da bosta e da urina. Eu sei, tá? Aquilo ali é o rabo, não é bosta, né? Mas a foto estava muito perfeita demais também, não dava para ter tudo na foto. E, bom, a gente pode pelo menos fingir aí, para ficar mais fácil, que ali é uma bosta que está saindo do ânus do animal e não o seu rabo, só para fechar as quatro relações ecológicas essenciais. Bom, pessoal, então essa falação toda é para a gente poder não ficar na ecologia pura, né, como eu critiquei antes da palestra, mas para a gente poder entender a serventia que o estudo ecológico desses animais tem no seu ecossistema pastoril, no seu ecossistema natural, né, antes de serem domesticados, para que nós possamos extrair daí quais são esses elementos que tornaram sustentáveis essas pastagens por 20 milhões de anos e trazer, então, esse conhecimento do ecossistema pastoril para o agroecossistema. Né? O que diferencia um ecossistema de um agroecossistema é o componente humano. Né? Quem faz agricultura são os humanos. Então, olhando para o ecossistema que nós vamos tirar as bases fundamentais para manejar os nossos agroecossistemas.
E aqui estão três dos maiores contribuintes do ponto de vista científico e prático dos agroecossistemas pastoris, né? No centro da imagem, nós temos aquele que foi o sistematizador, né, do conhecimento fisiológico das pastagens, que trouxe à luz as 4 leis universais do pastoreio racional, que é o André Voisin, em francês. À direita de Boyne, nós temos um dos maiores nomes do Voisin na América Latina e no mundo, falecido ano passado, que foi quem montou o Instituto André Voisin no Brasil, o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado. E à esquerda nós temos o africano Alan Savory, que foi quem trouxe um maior conteúdo aplicado à desertificação. Ele já recuperou com sua técnica que ele chama de manejo holístico de pastagens, que é uma tecnologia baseada no ensinamento de Voisin, milhões de hectares que antes estavam desertificados na África subsaariana. Aqui nessa apresentação, para ficar um pouco mais rápido, a gente só vai falar do André Voisin e do Luiz Carlos Pinheiro Machado, mas se vocês quiserem anotar o nome do rhodesiano, né, do africano, é Alan Savory, com 2 L's, e o Ri do Savory é Y. Bom, André Voisin é um físico-químico, né, nascido na Normandia, na França, lutou a Guerra Mundial, foi sindicalista, líder de movimentos trabalhistas na França, nas fábricas de borracha, e já na sua meia-idade ele resolve retornar à fazenda Letalot, na Normandia, da família dele, onde ele começa a fazer experimentos sobre o manejo de pastagem e cria, assim, o que a gente chama de tecnologia agroecológica de manejo de pastagem, ou manejo agroecológico de pastagem. Por que o Voisin que fez isso, se os camponeses já faziam isso há séculos, né? Especialmente na Normandia? Porque o Voisin, formado em fisicoquímica, né, dominando o que existia de mais avançado na ciência na década de 40, consegue explicar a fisiologia do que ele chamou de espécies pratenses, as espécies dos prados, né, as espécies pastoris, os vegetais. E também ele tem uma contribuição muito forte no sentido de que toda e qualquer pesquisa sobre pastagem deve ser feita com animais. E toda e qualquer pesquisa sobre animais que pastam deve ser feita também com pastagens. Nós sempre temos aí... É muito mais fácil você fazer pesquisa só com animais ou só com pastagens, né? E ele trazia sempre essa questão. No seu livro A Produtividade do Pasto, que já foi apresentado anteriormente, André Voisin traz as 4 leis universais do pastoreio racional e lança, assim, as bases do manejo agroecológico de pastagem. André Voisin combinou o conhecimento ecológico das pastagens, dos ecossistemas pastoris, com o conhecimento tradicional dos camponeses, com o que existia de mais avançado na tecnicociência. E, assim, lançou as bases do manejo agroecológico de pastagem. Um outro livro de muita importância é o seu livro Dinâmica das Pastagens, que ele traz na capa essa questão. Deveríamos lavrar nossas pastagens para melhorá-las? Acho que poucos leram esse livro, porque até hoje você escuta, né, que a solução para reformar pastagens, inclusive integração lavoura-pecuária-floresta, você está sempre reformando elas, seja com cultivo de milho, seja com plantio de árvores, de cultivo de madeira, etc., né? Mas Voisin vai nos mostrar nesse livro que o simples manejo racional da pastagem é o suficiente para você ter uma pastagem cada vez mais viçosa, né? Sem o aporte, inclusive, de adubo nitrogenado, né? Ele era um grande crítico do que o adubo nitrogenado vem a fazer com a matéria orgânica do solo. Duas das 4 leis dele são muito relacionadas com o que existe do ponto de vista ecológico nos ecossistemas pastoris, né?
a lei do repouso, que diz para que um pasto cortado pelo dente do animal possa dar sua máxima produtividade, é necessário que, entre 2 cortes sucessivos a dente, haja passado tempo suficiente que permita ao pasto armazenar reserva nas suas raízes e realizar a labrada de crescimento. Reparem que essa lei do repouso é nada mais, nada menos do que a desfoliação esporádica, né? E a migração constante. Então, são as relações ecológicas sistematizadas numa lei, né, na primeira lei das 4 leis universais do pastoreio racional. E a segunda lei, que é a lei da ocupação, diz que o tempo global de ocupação de uma parcela, de um piquete, deve ser o suficientemente curto para que um pasto cortado a dente no primeiro dia do tempo de ocupação não seja cortado novamente pelo dente dos animais antes que eles deixem a parcela. Novamente, a questão do comportamento migratório dos animais, né? Para que você respeite o tempo de descanso da pastagem, você não pode deixar que os animais ocupem aquele pasto por muito tempo. Você não pode permitir que os animais comam o rebrote do pasto. Essa é a curva sigmoide de crescimento, sistematizada por Voisin, né? Ela trata do crescimento das pastagens. Segundo seus ensinamentos, nós deveríamos pastar, os animais deveriam pastar o piquete no que está destacado com um círculo, né? Que seria o tempo ótimo de repouso, e no sistema extensivo de pastoreio, você teria apenas 33%, que é o retângulo vermelho, de eficiência da pastagem. Você normalmente permite que o animal coma o pasto justamente naquele momento em que ele está crescendo a uma velocidade, a uma taxa fotossintética das mais eficientes conhecidas no reino vegetal. Isso aqui é muito importante destacar, pessoal. As gramíneas, especialmente C4, são as plantas com maior capacidade fotossintética, especialmente se bem manejadas. Um pasto manejado sob os preceitos de Voisin tem um balanço de carbono positivo, muito mais do que qualquer cultivo de milho ou soja. E isso não é falado nos arquivos da FAO ou na grande campanha do lobby da soja. Do ponto de vista nacionalista, né, no nosso território e na América Latina, né, quem é mais conhecido pelo pastoreio racional Voisin e foi justamente quem trouxe esse conceito, né, pastoreio racional Voisin, foi sistematizado esse nome, né, o nome da tecnologia PRV, pastoreio racional Voisin, foi elucidado pelo professor Luiz Carlos Pedro Machado, né, nascido em 28, falecido em 2020 pelo Covid, e é um professor que talvez tenha sido dos maiores defensores da tecnologia do pastoreio racional Voisin, dos maiores aplicadores da tecnologia do pastoreio racional Voisin. E em conversa com ele uma vez, eu perguntei para ele, o Pinheirão, né, que a gente tinha essa possibilidade de chamá-lo de Pinheirão, como é que eu faço, né, para o pessoal que hoje não tem muito costume de ler, né, como é que eu faço para eles lerem o livro do Voisin, que é um calhamaço de 400 páginas, né? E ele, com seu perfil um tanto quanto intransigente, falou assim, uai, tem que obrigar, não tem o que fazer, né? Porque é aquela velha frase, né? Dói mais neles do que na gente, né? Todo mundo que se desperta a manejar pastagens precisa ler o Voisin, né? Mesmo que esteja acostumado a só ler título de notícia que passa no Facebook, se você se propõe a manejar pastagem, você precisa ler a produtividade do pasto. Era isso que ele queria passar. Esse é um projeto no município de Jupiá, em Santa Catarina. Essa é uma foto de 2011, onde nessa data, essa família, a família Fresa, já tinha certificação do leite orgânico, e tinham nessa pastagem de 10 hectares, 35 cabeças.
Já tinha aí uns 12 anos que ele tinha um PRV nessa área. Isso é uma pastagem bem manejada. O refinamento que o livro do Pedro Machado trouxe para a tecnologia do pastoreio racional Voisin traz os conceitos de que nós devemos levar água aos animais e não conduzir os animais à água. Traz o conceito da fertilidade natural do sistema. Temos também um outro pensador também, que tem um livro que tem como título Como adubar seu pasto com seus animais, né? Defendendo a ideia de que a bosta e a urina dos animais é suficiente se nós temos um solo equilibrado para suprir uma boa nutrição ao pasto, sem aporte de elementos externos, né? Trouxe também para mim, que é a maior contribuição do Pedro Machado para a tecnologia do Voisin, um conceito de divisão de área racional, de baixo custo de implantação, e a lei da fertilidade crescente, né, contrariando o que a agronomia convencional sempre nos traz, de que a fertilidade é sempre decrescente nos sistemas, dos agroecossistemas no geral. Então, ele aí, através de algumas teorias, inclusive não muito aceitas pela agronomia convencional, como o ciclo do etileno no solo, como a teoria do Quevran, da transmutação de elementos a baixa energia, que depois ele chegou à conclusão de que não é a baixa, que é a alta energia, trazem assim uma lei da fertilidade crescente para o sistema manejado sob o pastoreio racional Voisin. Bom, por que esse sistema, pessoal, se justifica enquanto criação agroecológica de ruminantes, enquanto lei da fertilidade crescente, né? Porque simplesmente nós temos que um animal de 500 quilos chega a defecar 25 quilos de bosta e 14 litros de urina por dia. Se nós concentramos isso em piquetes na pastagem, nós fazemos adubações sucessivas, dia após dia, né? A bosta de um bovino varia de 60% a 95% dos nutrientes que ele ingere. Por que isso? Porque, na verdade, o que o bovino faz, entre aspas, é uma agricultura dentro do seu próprio rumen, né? Boa parte dos nutrientes que ele se alimenta são subprodutos e até matéria morta, digamos assim, dos micro-organismos que ali se reproduzem, né? E a taxa de passagem média é de 48 horas. Ou seja, não há compostagem, né, nenhuma no mundo que supere o que faz um bovino. Você pega um chumaço de palha, dá para esse animal comer, daqui a 2 dias você tem uma bosta fresca, né? Se não prontamente disponível para absorção das plantas, em parte sim, mas não toda, mas um material que, se nós levássemos a compostagem para ter elementos numa transformação suficiente que se aproximasse à bosta bovina, nós precisaríamos de pelo menos de 60 a 70 dias. Então, a ação biodigestora que os bovinos fazem é um efeito indireto, um benefício indireto que esses animais trazem para a gente. Além de fertilizar o solo de forma tão rápida, eles ainda nos dão carne, leite, couro e lã. Não os bovinos, né? Porque bovino não dá lã para a gente, né? Quem dá é a ovelha. A eficiência fotossintética da pastagem, como já falei, né? Não tem nenhuma árvore, né? Nem o eucalipto cresce muito rápido, que seja tão eficiente fotossinteticamente do que as gramíneas C4 bem manejadas. Então, se a gente está falando de sequestro de carbono, o cultivo que mais deveria ser recomendado, na verdade, deveriam ser pastagens bem manejadas. O pessoal muito tem a ideia de que florestas clímax, né, como boa parte da Amazônia, etc., contribuem para a nossa taxa de respiração, né? Isso é um pouco romântico e pouco científico. Na verdade, não tem nada de ciência nisso. Uma árvore, quando atinge seu clímax, ela tanto respira quanto fotossintetiza. Então, o balanço de sequestro de carbono e liberação de produção de oxigênio, ele não é positivo, ele é equilibrado. Diferente de uma árvore que está crescendo ainda, né? Agora, a pastagem, por ter essa capacidade de rebrotar corte após corte, você pode fazer, dependendo da espécie, você chega a cortar 10 vezes por ano, né? Então, ela está sempre naquele período de maior crescimento, de melhor balanço entre respiração e fotossíntese.
o que traz para os PRVs, né, segundo estudos já desenvolvidos, um estoque de carbono maior do que qualquer outra técnica que nós já venhamos a conhecer. Uma outra abordagem que traz a linha do pastoreio racional Voisin é de que nós sempre lancemos mão de pastagens polifíticas, pastagens diversas. Então, monoculturas de pastagens não são interessantes, né? Quanto mais diverso é uma pastagem, melhor. Quanto mais espécies de pastos diferentes nós temos, melhor. Por quê? Porque isso atrai a borboleta azul? Não, não é. É porque quanto mais diverso é um pasto, menos suscetível ele está às mudanças climáticas. Então, se nós temos 5, 6, 10 espécies de pasto numa pastagem, quando chove mais, uma espécie vem melhor. Quando está muito quente, outra espécie vem melhor. Quando chove pouco, é outra espécie que vem. Então, nós temos uma constância muito maior, né? Fazer monoculturas de pastagem, assim como toda e qualquer monocultura, é um erro, é antiecológico, né? O conceito de alta carga instantânea, né, que vai se assemelhar com aquele fundamento ecológico do comportamento gregário, né? O problema dos bovinos, pessoal, não é quantos bovinos você coloca numa área. Na verdade, o correto ecologicamente, para que nós mimetizemos a natureza, é que nós trabalhemos com altas cargas instantâneas. O que é isso? Muitos animais numa pequena área. O problema está em quanto tempo esses animais vão ficar naquela área. Nós temos que trabalhar com muitos animais numa área de forma instantânea. Então, ora eles estão aqui, ora eles estão lá, respeitando assim a relação ecológica da migração. E o uso de espécies perenes. Isso evita bastante que nós tenhamos que sempre estar revolvendo o solo ou comprando espécies de fora. O trabalho do Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar Animal, né, o laboratório que foi fundado pelo professor Pinheiro, tem aí projetos implantados por todo o oeste catarinense, no Vale do Itajaí. Eles foram responsáveis, em boa parte, né, juntamente com os camponeses, pela formação de uma base tecnológica para a produção de leite orgânico no sul do país. Boa parte das propriedades de leite orgânico que existem em Santa Catarina são oriundos desse trabalho, o que confere também um trabalho social muito, muito relevante, uma vez que trouxe um diferencial, uma agregação de valor no produto final desses agricultores, né? Logo, quando se trata de leite, que é um produto que normalmente quem paga é quem escolhe o preço que dá. E outro detalhe é que o pastoreio Voisin sempre confere à produção de leite um custo de produção mais baixo. Esse trabalho, feito em 2011 pelo Xu Shannon, comparou 23 propriedades que produziam sob o sistema Voisin, no município de Irati, no Paraná, com o que seria a tabela FNP, que é a tabela padrão, né, do custo de produção convencional, de 2004 a 2011. E, no ano de 2010, para vocês terem ideia, o custo de produção do sistema Voisin foi menor do que a diferença entre o custo de produção do Voisin para o custo de produção convencional. Um último dado de muita relevância para mim é que é exposto no livro da Dialética da Agroecologia, do professor Pedro Machado, é que depois de 14 anos de PRV no projeto El Verdadeiro Paraíso, de 230 hectares, onde eles manejavam 4 GM por hectare, cada GM são 500 quilos de animal, né? Fizeram uma análise do carbono orgânico do solo e acharam simplesmente que nesse solo nós tínhamos um teor de carbono orgânico de 6,67%, superior aos solos pré-colombianos. O que isso quer dizer? Antes de Colombo chegar na América. Então, pessoal, o PRV, o manejo agroecológico de pastagem, a criação agroecológica de ruminantes, ele não só tem um impacto positivo para o ambiente, ele pode nos levar a estocar uma quantidade de carbono no solo jamais vista, maior do que qualquer outra mata atlântica ou amazônica. E aqui eu deixo uma mensagem do mestre Sir Albert Howard, né? Está no livro do Testamento Agrícola, traduzido pelo nosso
mestre, professor Elílio de Jesus, um dos fundadores do curso de agroecologia no campus Rio Pomba e coordenador há uma década no curso, que o Howard, né, já na década de 30, olhando para as pastagens manejadas, disse que os resíduos vegetais das pastagens estavam em contato com a urina, com o esterco, com a água, com o ar e com as bases alcalinas. Tudo estava preparado para que funcionasse o processo Indore. O processo Indore, pessoal, é um processo de compostagem em larga escala que o Howard desenvolveu porque ele entende, né, com base da agroecologia, que o solo é a base de tudo, né? Então, ele diz que, sendo o solo a base de tudo, nós precisamos nutri-lo. Então, ele desenvolveu esse processo Indore de compostagem em larga escala. Só que, olhando para os pastos bem manejados em piqueteamento, ele disse que não precisava ser feito ali um processo de aplicação de humus, de composto, porque nós já temos nesse agroecossistema os elementos essenciais para a formação de humus, para acúmulo de matéria orgânica no solo. E aqui, para fechar, pessoal, eu quero só deixar claro para a gente revisar o que a gente conversou, né? Isso é um bovino, tá, pessoal? É um gir. Isso é um bovino, é um Nelore. Isso não é um bovino. Isso é um bovino, uma gercinha linda. Isso é um bovino, na verdade, 2, né? Isso não é um bovino. E aqui eu vou passar um videozinho rápido, que não precisa de som, tá? Caso não tenha saído o som, para que vocês lembrem de quem que é a culpa ou a causa do desmatamento, e que isso não tem nada a ver com bovinos. Bom, essa é uma pastagem mal manejada, uma imagem que eu mesmo tirei em setembro de 2017, na zona da Mata de Minas Gerais. Essa é uma pastagem relativamente bem manejada, não atende os preceitos de Voisin, mas já é bem melhor. Essa é uma pastagem mal manejada. Essa é uma pastagem muito bem manejada. Essa é uma pastagem mal manejada. Essa é uma pastagem muito bem manejada. E essa é uma pastagem excelentemente bem manejada, que inclusive é resiliente em relação à geada. Aqui, se vocês puderem enxergar, foi quando aconteceu a primeira geada em Santa Catarina no ano de 2016, e as áreas que tinham componente silvopastoril em piquete não foram afetadas pela geada. Como consideração final, né, já falei pra caramba, é que apesar do acúmulo a respeito de como manejar uma pastagem atendendo à intensificação sustentável, a bovinocultura ainda é degradadora. Mas esta condição deve ser vista como negligência humana e não como inerência à criação de bovinos. E por último, eu quero só deixar claro, né, que esse ano nós tivemos um triste dado, né, para trazer à tona, mas é importante trazer essa reflexão, especialmente dentro dessa conversa, que o consumo de carne no Brasil caiu ao menor nível em 25 anos. E, com certeza, isso não tem nada a ver com uma elevação de consciência do povo. Isso tem a ver com a volta do Brasil para o mapa da fome, porque as pessoas não conseguem mais comprar carne. Muito obrigado.